Agora, o momento da palavra. Vamos lá, povo de Deus, vamos ouvir a palavra, ver o que Deus tem para nós mais essa manhã aqui, ó. A palavra que Deus trouxe está no livro de Mateus, no capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5, que diz o seguinte: o sermão da montanha, as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então, povo de Deus, em mais um dos sermões que o Senhor fez, ele estava ensinando o povo acerca da misericórdia, acerca do perdão, do amor, da paciência, enfim, da renúncia, da espera e do cuidado que nós temos que ter com a nossa alma e com as pessoas que estão à nossa volta. E quando nenhum desses sermões que o Senhor fazia era assim, sem motivo, era não tinha por que fazer, sempre teve. Então ele via que a igreja ou que o povo se portava de uma maneira que não condizia com a instrução da palavra de Deus. Ele mais do que depressa fazia um sermão. Ou seja, dava um ensinamento acerca daquele assunto que estava acontecendo. Então, quando o povo estava saindo daquela escravidão da religião, por conta do sacerdócio, de toda aquela influência que os sacerdotes tinham sobre o povo, eles meio que manipulavam a Deus, as pessoas não tinham acesso a Deus a não ser através do sacerdócio, né? Então, eles meio que tinham um monopólio da salvação, por assim dizer. Então os irmãos veem que esse monopólio Cristo já destituiu, já desmistificou, já tirou lá atrás, lá na sua missão. E ainda hoje há igrejas, há grupos religiosos que conseguem dizer que só eu vou para o céu, só a minha maneira está certo, é do meu jeito que vai se salvar. Então você vê que Cristo já aboliu isso lá atrás. Ele já reprovou isso lá atrás. E há que se ter um cuidado, todos nós, para que a gente não monopolize a salvação, por assim dizer, que a gente não tenha como nosso ideal o que é salvífico. Isso não é verdade, isso não é bom, não traz alegria, enfim, não traz nada de bom para ninguém. Essa manhã Deus vem trazendo essa palavra para nos alertar a todos nós sobre o perigo do egocentrismo. Alguém já ouviu falar de egocentrismo? É quando a nossa vontade está no centro das atenções de tudo, quando o eu é maior do que o nós. E nesse mundo, na sociedade, no trabalho, na igreja, na família, não existe eu. Existe nós. O coletivo. Nós vivemos em sociedade, em comunidade.
Na igreja primitiva não existia nem o eu e nem o meu. Era tudo nosso. A nossa casa, os nossos bens, a nossa comida, tudo era dividido de forma igualitária, digna e, enfim, com uma fraternidade mesmo. Hoje em dia a gente não consegue dividir o espaço no ônibus, nem dar o lugar para os velhinhos sentar, o povo não dá mais. E se acha ruim, ainda é capaz de levar um safanão ainda. E assim nós vamos caminhando por um abismo. Por um abismo completo. E isso para nós não vai ser bom. Mas aqui o Senhor falava de um monte de coisas, falando das fragilidades do ser humano e falando também das qualidades, claro, exaltando sempre o poder de Deus, sempre a misericórdia de Deus, que está acima de qualquer dificuldade, de qualquer mancança nossa. O Senhor vinha falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Davi também se denominava pobre e necessitado, mas que o Senhor cuidava dele. Essa manhã, irmãos, vamos dar uma olhadinha para dentro de nós e olhar o que está acontecendo à nossa volta, olhar o que está acontecendo na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se eu tenho problema com uma pessoa, é mais do que normal. Se eu tenho com duas, pode acontecer. Se eu tenho com 3, já dá para prestar atenção. Se eu tiver com mais que isso, pode se reavaliar. O problema é você. O problema sou eu. Porque não é possível. Não é possível. Quando a gente é muito duro, isso também é uma semeadura. E a semente que você plantar, você vai colher. Quando chegar a tua vez, a tua hora, esse jugo, esse peso virá sobre a tua vida. E eu falo sobre a tua, mas estou falando sobre a minha, sobre a nossa. É indistinto isso, irmãos. Claro, sempre. Não tenha medo de baixar a guarda. Não tenha medo de confiar mais em Deus. Não tenha medo de se entregar mais na presença de Deus. De ser mais amoroso, ainda que você leve algum prejuízo, ainda que as pessoas te façam algum mal, e que mesmo fazendo bem você receba o mal, a gente fala direto aqui, o que é mais importante, o que as pessoas fazem ou o que nós fazemos? Para nós. Para nós, o que interessa mesmo é o que nós fazemos. É isso aí, meu irmão. É o que a gente faz que interessa. E fazendo assim, a nossa vida vai ser mais próspera. A nossa vida vai ser melhor. E nós vamos alcançar de Deus mais favores. E outra, sabe qual é o maior empecilho entre nós e a benção de Deus? A nossa consciência. Eu falo para os irmãos que eu não acredito nesse só de consciência cauterizada, não. A consciência está cauterizada, não acusa mais. A pessoa pode acostumar com o pecado, pode acostumar com o erro, mas daqui 100 anos ele pode continuar errando, mas ele vai saber que está errado. Sabe quando que o ladrão é pego? Quando ele fica sem vergonha. Quando ele fica relaxado. Quando ele acostuma a roubar. Ele vai passar 30 anos roubando, nunca foi pego, mas toda vez que ele vê uma viatura de polícia, dá uma batedeira nele. Ele disfarça, mas que ele sabe que ele está no bico do urubu, ele sabe. E esses sentimentos, porque a gente fala sempre aqui, ninguém é capaz de enganar a si mesmo. Então jamais você vai continuar no erro sem saber que está errando. Deus sempre vai te esclarecer. A minha, todos nós vai dizer, não tá bom, você precisa melhorar. Precisa ir para frente. Precisa progredir como pessoa, como pai, como pastor, como membro.
E quanto mais faltar a palavra na igreja, falando em pastor, mais domínio humano os homens tentarão ter sobre as ovelhas. Você não pode visitar uma igreja sem falar com o pastor. Você não pode faltar um culto, você tem que pedir permissão. Não, mas tem que honrar um servo de Deus. E ele não tem que te honrar, não? Tá certo, tem que honrar. Nós estamos no ministério, foi Deus que nos colocou. Mas é a lei da reciprocidade. Vai e vem. Nós temos que nos honrar. Você vê que não existe o eu, a gente volta de novo na coletividade. E a palavra fala muito claro sobre amai-vos uns aos outros. Não é só um, não. É uns aos outros. Não é só o amor de vocês para comigo. É o meu amor para com vocês, reciprocamente. Então, se você quer ser bem-aventurado essa manhã, reavalie as suas prioridades, reavalie o seu comportamento, a sua maneira de ser, reavalie o mundo que está à sua volta, reavalia. Você já fez uma avaliação e se achou o centro do mundo, mas você não é, nem eu, nenhum de nós. Você é um frágil humano como qualquer um de nós somos. E sozinho, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Nós precisamos de gente, nós precisamos de calor humano. Então presta atenção, se as pessoas estão se afastando de você, vê o que está acontecendo. Há coisas que Deus tira do nosso caminho, pessoas, relacionamentos, influências, e há outras que nós tiramos que não estão nos planos de Deus, e nem Deus se agrada, porque Deus não nos quer sozinho. Deus nos quer juntos. Deus nos quer felizes com uma grande família que nós somos. Esses dias, numa reunião do ministério, nós somos ensinados. Olha, irmão, 90% dos problemas que as igrejas enfrentam é entre o ministério. É no grupo de louvor, é no grupo de intercessão, é entre o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, o bispo, é o ancião, é o cooperador de jovem. Quem era para dar menos problema, dá mais novidade, como dizem os policiais, já deu novidade. Dá mais novidade que todo mundo. Tenha foco. Se for o pastor A que vai pregar na sua igreja, amém, você vai e ouve a palavra. Se for o pastor B, você vai e ouve a palavra. Se for o pastor Y, você vai e ouve a palavra. Você não vai ouvir a palavra do pastor, você vai ouvir a palavra de Jesus Cristo, de Deus, pela intercessão de Cristo. Vamos crer que o nosso foco é Jesus? Quem crê nisso aí, irmão? Quem crê que o foco da tua fé deve estar em Jesus Cristo? De coração mesmo, Deus está a dizer essa manhã. E o que você está fazendo em benefício da tua fé? Se você crê que o teu foco é Cristo, o que você está fazendo? Ah, irmão, eu estou muito provado, meu casamento não está legal, e todos nós passamos por isso. Nós jamais, irmãos, todas as pessoas que me chamam, esses dias eu tenho estado mais tranquilo, principalmente na parte da tarde, tenho passado boa parte do dia atendendo a Irmandade, falando, conversando, e os problemas são muito parecidos. É financeiro, é saúde, é no casamento e é relacionamento na igreja, né? Que é viver em sociedade. Então, é meio que cíclico. As coisas acontecem de forma parecida para todos. E a gente aconselha, ouve, mas não vamos apoiar. Eu, pelo menos, jamais vou apoiar a tua fraqueza, falar, não, irmão, é verdade mesmo, a coisa tá feia, a vontade é largar tudo, é parar. Não vou, irmão, não vou, jamais vou fazer isso. A pessoa fala, a gente escuta e fala, irmão, mas Deus é bom, mas tem jeito, mas você consegue, mas vai para cima. Então não me interessa o que você está passando essa manhã, quais são as suas provações, se você está empregado, se você está desempregado, há quanto tempo, não adianta você falar para mim. Você já sabe, Deus já sabe. O que nós vamos decidir juntos, se você está ouvindo a palavra, é que você quer uma direção. Até aí, ok. E a direção que Deus te dá é: vai para cima, vai atrás da tua bênção. Vai ouvir a palavra, tá desempregado? Vem agora à tarde congregar no Alphaville, você tá desempregado mesmo. Tem transporte na igreja para te trazer, para te levar.
Vem alimentar a tua alma, vem se fortalecer. Você não sabe, às vezes, irmão, é só um desemprego, às vezes é um preparo para uma coisa maior na tua vida, às vezes Deus está te dando uma oportunidade de fortalecer o teu espírito, porque Deus quer fazer coisas grandes com você. Os irmãos estão compreendendo a palavra? Nós temos que descansar, porque as coisas estão sob o domínio de Deus, sempre estarão. Não precisa se preocupar o que vai acontecer, o que vai ser, porque Deus não vai te deixar, meu irmão. Outra coisa que a gente tem notado, isso tem me causado grande preocupação, falando nesse assunto de buscar a palavra. Quando a gente está nesses momentos de provação, e eu já passei por vários, e passo, e vou passar certamente muitos outros, a gente fica buscando explicação. E quer resposta de Deus a todo momento para aquietar a nossa alma. E eu não condeno. Eu não penso assim, tá, irmãos? Eu não busco isso. Nas minhas provações eu fico quietinho, vou na igreja, eu ouço a palavra. Mas é o meu jeito de ser. Não quer dizer que eu sou melhor, também não sou pior. Somos simplesmente iguais. Mas é a minha maneira de agir. A minha esposa deve nos estar ouvindo. Não falei com ela ainda agora cedo, mas deve nos estar ouvindo lá em Caraguá. Ela sabe que eu sou assim. Eu não consigo reclamar. Eu não consigo me prostrar. Tá pegando fogo no mundo, eu tô brincando, tô fazendo bagunça, tô congregando, tô atendendo culto, mas é o meu jeito. Nossa, irmão Rodrigo é forte. Coitado, você não tem noção do quanto eu sou fraco. Mas quando você fica nessa busca incessante, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de um sinal, sem você perceber, na sua ansiedade, você baixa a guarda. Meu pai conta uma história muito engraçada, que um senhor, um cara na roça, falou pro filho dele: ó, filho, aquela égua lá tá prenha, tá vendo? Ô pai, que legal, é mesmo, tá barrigudona, né? Então, ó, o potrinho vai nascer, nós vamos criar ele, deixar ele bem mansinho, ele vai ser seu, filho, pra você andar, pra você passear por aí pela fazenda toda. Mas esse menino fez uma farra e pulava, ai pai, que legal, eu vou empinar ele, eu vou correr, vou passar dentro do rio, vou pular vala, vou domar ele, vou usar espora, daqui a pouco o pai deu uma piaba nele que ele viu até estrela. Ô pai, por que você me bateu? Eu falei: moleque ruim, o bichinho nem nasceu, você já tá judiando dele, rapaz. Ansiedade. Ansiedade é uma doença, e é mesmo, né? É um problema sério para a fé. Ansiedade e fé são brigadas. Elas não coadunam, elas não se comunicam. Não tem como. Porque a fé espera. E a ansiedade anseia, busca desesperadamente, sem medida. Querendo que as coisas aconteçam a toque de caixa. E a fé é tranquila, fala: tá bom, na hora certa vai dar certo. E a ansiedade fala: não, tem que ser agora. Não, eu quero agora, cadê? Aí é mais difícil, né? Dá mais trabalho. E quando você fica nessa busca incessante e nessa ansiedade, o adversário fala: opa, vou pegar. Aí o que acontece? Os crentes ciganos, os crentes jogador de búzio, tirador de carne, tira uma palavra para mim aí, irmão. Aí começa aquela adivinhação danada. Aí ele vem aquelas pregação: tem alguém aqui que está aprovado, jura. Vocês estão ouvindo a rádio porque o irmão Rodrigo é bonito, porque minha voz é linda e maravilhosa, de Cid Moreira. Tá ouvindo porque você precisa, rapaz. Porque sua alma precisa de alento. Eu não suporto a voz desse irmão Rodrigo, eu nem gosto muito dele. Mas eu preciso da palavra, é o que tenho. Eu vou ficar aí para aguentar até chegar o irmão Tiago, pelo menos. Porque quando o diabo vem no roubo, vem nas drogas, vem numa mulher bonita, num homem bonito, é menos, não diria que é mais fácil, mas é menos difícil de você ser enganado. Ou menos fácil, aliás. É mais difícil de você ser enganado. Porque é mais declarado, é mais fácil de você notar a astúcia do diabo. Bom, eu sou casado, vem uma mulher pra cima de mim, eu já sou casado. Mas e quando vem uma palavra persuasiva? Olha, Deus manda te dizer.
Porque quer o inimigo com isso? Fulminar a tua fé. Fazer você desacreditar de Deus. Não é fazer você acreditar no diabo e ser convencido pelas obras do diabo. O adversário quer fazer você desacreditar de Deus. É totalmente diferente. Porque quem não crê em Deus não crê em nada. É isso que ele quer. Porque para que com isso você se perca. Então começa a ser colocada a idoneidade de Deus em xeque. Olha, irmãos, que absurdo. O adversário da nossa alma começa a colocar em dúvida a credibilidade do nosso Deus. Deus falou mesmo? Deus vai cumprir mesmo? Deus te ama mesmo? Mas por que você está passando isso aí? Mas Deus te quer bem, mas... Nossa, mas desse jeito, passando isso aí na sua casa? Consegue compreender, irmão? Então essa manhã, dá ouvido para a alma, para o Espírito de Deus que está dentro de você. Para esse ser celeste que habita dentro de você. Que tem comunhão com Deus. Que tem proximidade com Deus. Que se comunica com Deus de todos os sentidos. Ó, no sorriso do teu filho, num copo d'água, num prato de comida, num animalzinho que você tem na sua casa, na nuvem no céu, do calor do sol da manhã, da brisa da tarde, da chuva, das estrelas, de um bom dia de um amigo verdadeiro, de um eu te amo de um filho, de um pai, da mãe, do esposo, da esposa, de um amigo, de um irmão, de uma saudação, a paz de Deus, meu irmão, Deus abençoe. Ai, que coisa boa. Eu já fui liberto, irmão, muitas vezes por saudação. Muitas vezes. Aliás, a Irmandade, por isso que se vocês ou me ouvem dizer sempre aqui na rádio, quando estiver lá no culto, vai lá me saudar, eu tô lá na frente atendendo a Irmandade, não consigo sair. Às vezes quando tem outro servo de Deus do ministério, eu deixo ele encerrando o culto e vou lá na porta saudar vocês. O sorriso da Irmandade, a saudação, o carinho que vocês têm por nós, a mim faz muito bem. Acalenta a minha alma. E me dá força de continuar na minha missão. Ouvir vocês, ouvir as sugestões de vocês, as críticas também. Enfim. Então você viu que a gente falou e ficou em volta de viver em comunidade? Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Seja pacificador. Seja misericordioso. Limpa o seu coração. E ainda que você sofra alguma perseguição por causa da justiça, não se assombra, não. Não tenha medo, não. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Deus é a tua testemunha. Deus é o teu advogado, Jesus é o teu advogado, Deus é o justo juiz. Causa justa, justo juiz, ó, encaixou certinho. Não haverá injustiça na tua vida. Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nada será capaz de te acusar. Paulo escreveu: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que vai te justificar pela palavra. É Deus que vai cuidar de você, que vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma para que você seja beneficiado, para que você alcance os teus objetivos. A Irmandade que está ouvindo essa palavra, consegue hoje fazer um desafio? Durante a tarde eu sei que é mais difícil. Mas vamos à noite, você que não pode vir à tarde aqui em Alphaville, vamos à noite em Itapevi? Fazer um culto da limpeza da nossa alma, vamos fazer assim, o culto da elevação espiritual. Pronto. Esses 2 cultos serão assim hoje. Cultos de elevação espiritual. Para perdoar, para amar, para se resignar, para crer, para confiar. Espiritual. Buscando riquezas espirituais. Buscando mais fé, nós estamos na campanha da fé, ainda faltam 2 semanas para acabar. Foram 7 semanas, e quantos milagres Deus fez ao longo dessas semanas. Nós ouvimos nas igrejas ali em Alphaville, Itapevi. Vocês têm coragem de abraçar essa causa comigo hoje, nessa terça-feira? Fazer um propósito com Deus
e dizer: Senhor, eu quero melhorar espiritualmente, eu quero ser um cristão melhor. Vamos buscar o dom de Deus hoje, nesses cultos? Quem aceita esse desafio, manda aqui, ó, aceita o desafio, pro nosso WhatsApp. Bom, Rodrigo, eu vou no culto da tarde, eu vou buscar os dons de Deus. Eu vou ser uma pessoa melhor. Deus vai me dar o dom da palavra, o dom do louvor, Deus vai me dar o dom da oração, Deus vai me dar o dom da cura, Deus vai me dar o dom de línguas, Deus vai me dar o maior de todos os dons, que é o amor, a caridade. Tem coragem, meus irmãos, de aceitar esse desafio? Então manda aqui, ó, eu aceito o desafio. E vamos para cima, vamos para a presença de Deus. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E nada será capaz de tirar nem eu e nem você do caminho de Deus, dos planos de Deus para nós. E deixa o adversário latir no inferno o quanto ele quiser. Ele não vai conseguir te atingir. Se você buscar verdadeiramente essa elevação espiritual, ele não vai conseguir te atingir. E você crê de todo o teu coração nisso, e ficar firme na presença de Deus, pode descansar, meu irmão. Pode descansar. E tomar essa decisão de buscar a Deus essa terça-feira. É hoje. Mas por que, irmão Rodrigo? É um desafio de Deus para a tua alma. De buscar o Senhor hoje. De todo o teu coração. Até o domingo do culto em Santo Amaro, nós vamos buscar essa elevação espiritual na presença de Deus. Nós vamos buscar uma melhora espiritual. Ah, mas é meio de semana, tem pouca gente, mas foi o propósito de Deus. Deus pôs o coração para fazer hoje. Então eu creio que grandes coisas tem o Senhor para fazer na nossa vida. Não importa o que digam, não importa o que falem, não importa o que acham a teu respeito, a opinião que as pessoas têm sobre você não interessa em absolutamente nada. Não deve interessar para você, não interessa para o nosso Deus, não interessa para ninguém. Interessa que você está na presença de Deus. Então você vai mandar aqui, ó, eu aceito o desafio, irmão Rodrigo. Hoje nós vamos estar juntos buscando os dons de Deus. Eu quero orar com você, juntos lá na igreja, interceder pelo nosso Deus, aliás, pela igreja ao nosso Deus. Eu tenho certeza que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para encerrar a palavra, manda essa frasezinha aqui, ó, de suma importância para você, para mim, para todos nós. Eu sou um bem-aventurado. Eu sou uma bem-aventurada. E pode ter certeza que essas suas palavras estão sendo seladas lá na glória de Deus, lá no céu. E nessa certeza viva, você vai alcançar a salvação da tua alma, vai alcançar os teus objetivos, vai alcançar os teus sonhos, vai alçar grandes voos, e ninguém vai te impedir de alcançar muito mais que isso, a salvação da tua alma. Vamos buscar o dom de Deus? Vamos buscar a glória de Deus? Vocês aceitam o desafio? Então manda aí, eu sou um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Tem culto em Alphaville às 14, tem culto em Itapevi às 20 horas, não tem desculpa, nós vamos buscar o dom de Deus nessa terça-feira. Vai ser a terça-feira, dia 17 de julho agora, hoje, dia de nós buscarmos o dom de Deus. Então manda aqui, eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurada. E que seja conforme as palavras que estão saindo da tua boca e que você está profetizando. Coisas novas Deus vai fazer na tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus seja louvado.